gente fala de relação de causalidade, né, também é um tema extremamente importante falar das questões de concausas. O que são as concausas? Às vezes, um delito, ele tem mais de uma causa, e é aí que a gente fala de concausa, né? São causas que atuam paralelamente à conduta, interferindo nesse processo causal, né, da prática do delito. E essas concausas, gente, elas podem ser dependentes ou independentes, só lembrando vocês, né? As concausas dependentes são aquelas que dependem exclusivamente da conduta, são uma decorrência natural da prática da minha conduta. Então, no momento, né, em que eu dou uma facada no meu desafeto com a intenção de matá-lo, aquela facada vai dar início a uma hemorragia, um ferimento, que depois vai dar início a uma hemorragia, vai levar a pessoa ao choque e essa pessoa vem a falecer, né? Isso são com causas dependentes. Então, a hemorragia, tal, uma coisa depende da outra. É aquilo que a gente espera da prática da minha conduta, né? É uma decorrência natural dessa conduta. Agora, nós temos as concausas independentes, né? São aquelas que por si só produzem o resultado. Essas causas independentes podem ser absolutamente independentes, quando não tem nada a ver com a conduta, não tem como fonte geradora a prática da minha conduta, né? Ou relativamente independentes. Elas se originam na conduta, mas por si só produzem o resultado, tá? Muito bem, dito isso, nós passamos a falar, então, dessas causas independentes, absolutamente independentes e relativamente independentes. Elas podem ser absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Fernanda, o que é absolutamente independente pré-existente? É algo que existe antes da minha conduta. Então, exemplo, né? Alguém vai lá, envenena a minha sogra. E eu não sabia disso. Eu também, querendo matar minha sogra, chego depois disso, né, e dou um tiro na minha sogra, que pega de raspão. Feita a necrópsia, depois da morte da sogra, é verificado que essa pessoa faleceu pelo envenenamento e não pelo tiro que eu dei. Então, é algo absolutamente independente da minha conduta de dar o tiro, mas que pré-existiu a minha conduta, existia antes. Concomitante. O que é concomitante, Fernanda? Acontece ao mesmo tempo, junto, no mesmo momento. Então, no momento em que estou inoculando veneno no meu desafeto, alguém chega e dá um tiro no meu desafeto. A pessoa não morreu pelo veneno, morreu pelo tiro. Então, é algo que aconteceu junto, tá? Superveniente, né? É aquilo que vem depois. Então, uma causa absolutamente independente, superveniente. Eu pratico uma conduta querendo lá, no nosso exemplo, a morte de alguém, mas depois da minha conduta, eu tenho uma outra causa que vai produzir esse resultado. Então, exemplo, eu quero matar o meu desafeto, eu dou veneno pro meu desafeto e fico lá olhando, esperando, né, a pessoa morrer envenenada, né? Aí, antes de que essa pessoa morra envenenada, alguém chega um ladrão, né? Chega lá um indivíduo, atira no meu desafeto, matando esse desafeto, que morre em razão do tiro. Então é algo superveniente. Fernanda, qual é a consequência disso no nexo de causalidade? Todas essas causas absolutamente independentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, elas rompem com o nexo de causalidade. Não foi a minha conduta que deu causa ao resultado. Não foi a minha conduta que provocou, né, que deu efeito, que fez o crime acontecer, tá? Muito bem, Fernanda, então se rompe o nexo de causalidade, como é que fica isso na prática? Aquela pessoa, né, que praticou a conduta
antes, durante ou depois e que não deu causa ao resultado, ela vai responder pelos atos até então praticados. Nos nossos exemplos, nos 3 exemplos que eu dei aqui para vocês, aquele indivíduo que não deu causa ao resultado vai responder por tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado. Quem responde pelo homicídio consumado é quem deu causa ao resultado, morte, tudo bem? E nós temos as causas absolutamente, as relativamente independentes. O que são as relativamente independentes? Elas têm o seu nascedouro na prática da conduta, mas elas agem como por si só produzissem os resultados. Elas também podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Fernanda, a pré-existente existe antes da prática da minha conduta. Exemplo, eu resolvo atacar uma pessoa que é meu desafeto e essa pessoa é hemofílica. Eu vou lá, dou lá uma facada nesse indivíduo e em razão da doença, essa pessoa vem a falecer. Muito bem, a facada por si só era capaz de produzir o resultado morte? Não. Foi um ferimento até que superficial, mas em razão da doença, a morte acabou acontecendo, tá? Na concomitante, acontece junto, ao mesmo tempo. Eu resolvo atirar, num desafeto, chego lá, enfio uma arma na cara dele e digo, vou atirar em você. E eu atiro. Esse tiro só pega de raspão, mas a pessoa, em razão do susto, do medo ali, acaba tendo uma parada cardíaca e morre, em razão do susto. Fernanda, se não fosse minha conduta de atirar na pessoa, ela ia morrer pelo susto, Ela ia ter um ataque cardíaco em razão do susto? Não ia, tá? Então, por isso que a gente diz que é relativamente independente, porque ela tem nascedouro na conduta, mas ela age como por si só tivesse produzido o resultado. E por fim, a superveniente é aquilo que acontece depois. Eu tô lá numa briga de bar, Eu resolvo matar alguém que eu discuti, quebro uma garrafa na mesa, enfio no pescoço da pessoa, imediatamente populares socorrem esse indivíduo, chamam uma ambulância, o indivíduo é socorrido, ele não iria morrer, em razão dos ferimentos que eu provoquei, Mas na hora que estava indo para o hospital, essa ambulância sofre um acidente de trânsito, essa criatura que estava lá sendo resgatada por essa ambulância, acaba falecendo de um traumatismo craniano em razão do acidente de trânsito. Então, funciona assim, olha só, se não fosse as minhas lesões, essa pessoa não ia ser socorrida pela ambulância, mas o que provocou a morte dela foi algo, foi o acidente de trânsito que é independente, que aconteceu, que por si só produziu o resultado, independentemente da minha conduta. Muito bem. Fernanda, qual que é a consequência na relação de causalidade, nessas causas relativamente independentes? Aqui nós temos que falar disso em 2 partes. No caso da causa relativamente independente, pré-existente e concomitante, não se rompe o nexo de causalidade, tá? Não se rompe o nexo de causalidade. O indivíduo responde pelo resultado. Nos nossos exemplos, por homicídio consumado, tá? No entanto, se essa causa relativamente independente é superveniente por previsão expressa no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, se exclui o nexo causal. Fernando, o que diz esse artigo 13, parágrafo 1º? Ele diz o seguinte, olha, a superveniência de causa relativamente independente, Então é isso que nós acabamos de colocar aí para vocês. Exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então funciona assim, tá?
Nesse caso, da causa relativamente independente superveniente, se por si só ela produziu o resultado, como no exemplo, né, do indivíduo sofrer um acidente de trânsito dentro da ambulância, se rompe o nexo de causalidade. Portanto, o indivíduo só responderia, no nosso exemplo, por tentativa de homicídio. No entanto, se essa causa relativamente independente superveniente não produz por si só o resultado, isso não rompe o nexo de causalidade. Exemplo, né? Eu, lá no bar, dou uma garrafada em alguém com a intenção de matar essa pessoa. A pessoa vai para o hospital, né, e pega ali uma infecção hospitalar ou tem que ser submetida a uma cirurgia e morre em razão da anestesia. Nesse caso, não há o rompimento do nexo de causalidade. Por quê? Porque a situação não provocou a morte por si só. Tudo bem? Então, só há o rompimento do nexo de causalidade, de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, quando essa causa relativamente independente e superveniente produz por si só o resultado. Se ela tiver uma conexão ampla aí com a prática da minha conduta, no caso de uma infecção hospitalar, por exemplo, não se rompe o nexo de causalidade, ok? Muito bem. Nessa questão da causa relativamente independente superveniente, ela é uma exceção da teoria da equivalência dos antecedentes no que diz respeito à relação de causalidade, tá? Dito tudo isso, então, nós passamos para a análise da questão 48. É uma questão do Ministério Público de Goiás, de 2019, né, cujo cargo é promotor de justiça. E diz lá, olha, sobre o tema da relação de causalidade das concausas, né, assinale a alternativa que está de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, no artigo 13 e parágrafo 1º do Código Penal. Então tem lá. A efetua disparo de arma de fogo contra B, atingindo-o em regiões vitais. O exame necroscópico, no entanto, conclui que a morte de P foi causada pelo envenenamento anterior efetuado por C, que era seu desafeto. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Não, isso daqui é uma causa, né? Aqui, ó, de acordo, vamos aqui no nosso gráfico de novo, é uma causa, desculpa, aqui, é uma causa absolutamente independente, tá? Então, é uma causa absolutamente independente. Então, nesse caso, se rompe o nexo de causalidade. Nesse caso, se rompe o nexo de causalidade. Então, aqui o indivíduo vai responder pelo homicídio tentado e não consumado, porque é absolutamente independente, ok? B. A subministra dose letal de veneno a B, mas este, antes que produzisse o efeito desejado, surge C, antigo desafeto de B, que contra ele efetua disparo de arma de fogo, matando assim B. A não responderá por tentativa de homicídio e nem pelo homicídio consumado, já que sua conduta em nada contribuiu com o resultado morte. Olha só, nós estamos diante também de uma causa, né, absolutamente independente. Então, o indivíduo vai responder por tentativa de homicídio. E aqui está dizendo que ele não poderá responder por tentativa de homicídio. Ele não responde pelo homicídio consumado, ok. Mas ele responde por tentativa de homicídio, sim, tá? É uma causa absolutamente independente. C. A, com a intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre em que razão da anestesia ou mesmo por causa de uma infecção hospitalar, B venha a falecer. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Essa é a alternativa correta. Quando eu disse aqui para vocês, né, sobre a causa,
relativamente independente superveniente, o que está dizendo no artigo 13, parágrafo 1º? Está dizendo lá, né, que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. E não foi por si só, nesse caso, que produziu o resultado, né? A conduta do indivíduo de efetuar disparar arma de fogo fez com que aquela pessoa tivesse que ser submetida a uma cirurgia, né? Pegou lá uma infecção hospitalar ou em razão da anestesia e veio a falecer. Então, como por si só não produziu o resultado, essa é a alternativa correta. O indivíduo responde por homicídio consumado, tá? D. A com a intenção de matar, efetua disparo de arma de fogo contra B. E este, colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que no trajeto o veículo se envolve em uma colisão fatal, tendo B falecido em razão de um acidente. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Essa tá errada. Por quê? Porque essa sim é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado, né? O indivíduo morreu em razão do acidente de trânsito e não em razão do ferimento ali, tá? Então, nesse caso, essa tá errada, tá? De acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, o indivíduo deveria responder por tentativa de homicídio. Tudo bem?